Sigmund Freud. Em 6 de maio de 1856, na pequena cidade de Freiberg, na Morávia, nascia Sigismund Shlomo Freud, o primogênito de uma família judia que enfrentava o peso da pobreza e do preconceito. Seu pai, Jacob, era comerciante de lã e já carregava no rosto as marcas da derrota, enquanto sua mãe, Amália, quase 30 anos mais jovem, depositava no filho uma esperança quase sagrada de ascensão. Chamava-o carinhosamente de Mein Goldener Sige, o meu Sige dourado. Esse apelido refletia não só amor, mas também o fardo de expectativas que moldariam sua vida. Quando Freud tinha apenas 3 anos, a família mudou-se para Viena em busca de melhores oportunidades. A capital do Império Austro-Húngaro era um lugar de contrastes. Palácios e teatros conviviam com ruas estreitas, onde o antissemitismo se manifestava de forma cruel. Crescer nesse ambiente ensinou Freud a sentir-se estrangeiro em sua própria terra, experiência que o levou a questionar cedo as contradições humanas. Na escola, destacou-se como aluno brilhante. Aprendeu línguas clássicas, mergulhou em filosofia e literatura, sempre com uma disciplina incomum para a idade. Ao mesmo tempo, observava em silêncio os segredos não ditos dos adultos, gestos contidos, palavras silenciadas, desejos ocultos. Ainda adolescente, já intuía que sob a superfície da vida cotidiana existia um universo invisível, feito de emoções e pensamentos reprimidos. Esse olhar para as sombras da alma seria o fio condutor de sua vida. Em 1873, Freud entrou na Universidade de Viena. Embora cogitasse estudar direito, logo se rendeu ao fascínio da medicina, não para exercer a clínica convencional, mas para investigar os segredos da mente. Sob a orientação de Ernst Brück, mergulhou em experimentos com o sistema nervoso, trabalhando longas horas em silêncio no laboratório. Suas pesquisas eram meticulosas, quase obsessivas, e lhe renderam admiração, mas também isolamento social. As ideias de Charles Darwin tiveram profundo impacto em sua formação. Se a vida era fruto da evolução, também a mente deveria ser compreendida como resultado de forças naturais e instintos. Ao mesmo tempo, as aulas do filósofo Franz Brentano abriram sua visão para a consciência como objeto científico. Freud percebia que o homem não era apenas corpo ou espírito, era uma síntese complexa de biologia, filosofia e cultura. Para sobreviver financeiramente, traduziu obras científicas e escreveu artigos. Mas sua vida não era feita apenas de trabalho. Foi nesse período que conheceu Martha Bernays, uma jovem culta e religiosa com quem se apaixonou. As cartas que trocavam revelavam um homem dividido entre a paixão e a obsessão pela ciência. Ao lado de Martha, Freud encontrou motivação para persistir em sua jornada, mesmo diante de dificuldades econômicas. Em 1881, formou-se em medicina, mas sabia que seu destino não seria o de um médico comum. A medicina era apenas a porta de entrada para algo maior, a exploração dos mistérios invisíveis da mente humana. Em 1885, Freud partiu para Paris e estudou com Jean-Martin Charcot, que demonstrava o poder da hipnose no tratamento da histeria. Essas apresentações públicas o marcaram profundamente. Pela primeira vez, ele percebia que sintomas físicos podiam ter origem na mente. De volta a Viena, aproximou-se de Joseph Breuer, médico que tratava uma jovem conhecida como Anna O. Anna sofria de paralisias, alucinações e dificuldades de fala. Durante o tratamento, Breuer percebeu que seus sintomas se aliviavam quando ela falava sobre lembranças reprimidas. Anna chamou esse processo de talking cure, a cura pela fala. Freud ficou fascinado. A partir dessa experiência, abandonou gradualmente a hipnose e desenvolveu a técnica da associação livre, deixar o paciente falar livremente, sem censura. Essa descoberta transformou a relação médico-paciente e abriu as portas da psicanálise. Em 1895,
Freud e Breuer publicaram Estudos sobre a Histeria, marco inicial da nova ciência. A ideia de que sintomas psíquicos tinham origem em traumas e desejos inconscientes foi revolucionária, mas também polêmica. A Viena moralista se chocava ao ouvir falar de sexualidade reprimida como causa de doenças. Freud, no entanto, não recuou. Ele acreditava que cada sintoma era uma mensagem cifrada do inconsciente. Se você está gostando desta história e quer continuar explorando os segredos da mente humana, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. Seu apoio é fundamental para mantermos essa jornada viva. No virar do século, Freud publicou uma obra que mudaria para sempre o estudo da mente, a interpretação dos sonhos. Ali, afirmou que os sonhos eram a realização disfarçada de desejos reprimidos. O que parecia absurdo ou sem sentido à noite ganhava sob análise o peso de um símbolo. Essa revelação não apenas lançou a psicanálise ao mundo, como mostrou que o inconsciente se manifestava em todos nós, noite após noite. Pouco depois, elaborou sua teoria estrutural da mente. O id, governado por instintos, o ego que negocia com a realidade e o superego, a voz interior da moralidade. Essa tripartição tornou-se uma das imagens mais icônicas do pensamento moderno. Freud também formulou a teoria das pulsões. De um lado, Eros, a pulsão de vida, que busca criar e unir. Do outro, Thanatos, a pulsão de morte, que conduz à destruição e ao retorno ao inanimado. Essas forças, segundo ele, moviam todos os aspectos da existência humana, do amor às guerras. Ao longo desses anos, Freud enfrentou resistências e rupturas. Discípulos próximos como Jung e Adler se afastaram. Ainda assim, Freud seguiu firme, expandindo sua obra com textos como O Mal-Estar na Civilização, onde analisou os conflitos entre o indivíduo e a sociedade. Apesar de seu brilhantismo, Freud jamais encontrou unanimidade. Suas ideias sobre a sexualidade como motor da mente eram consideradas provocativas demais para a sociedade vienense do fim do século XIX. Enquanto a cidade exaltava a moral rígida, Freud ousava afirmar que os desejos reprimidos moldavam a vida psíquica e estavam na raiz de muitos sintomas. Essa visão escandalizava médicos, religiosos e até filósofos, que o acusavam de reducionismo. Muitos colegas zombavam de suas teorias, chamando-as de fantasias imorais. Dentro de sua própria escola, os conflitos se intensificaram. Carl Gustav Jung, inicialmente visto como o herdeiro intelectual de Freud, rompeu ao discordar da centralidade da sexualidade nas neuroses. Jung propôs conceitos como o inconsciente coletivo, e essa divergência abalou profundamente Freud, que via no jovem suíço a esperança de universalizar a psicanálise além do mundo judeu. Alfred Adler, outro discípulo, também se afastou, defendendo que o sentimento de inferioridade e a busca pelo poder eram as forças fundamentais da mente. Essas rupturas deixaram Freud isolado, mas também mostraram a força de suas ideias, capazes de gerar novas escolas de pensamento. Mesmo assim, ele persistiu. Reunia em sua própria casa o Círculo Psicanalítico de Viena, encontros semanais com discípulos e simpatizantes. Esses grupos discutiam casos clínicos, teorias e conceitos que moldariam o futuro da psicanálise. Foi ali que se consolidaram bases que se espalhariam pelo mundo. Apesar das críticas, Freud tinha consciência de que estava lançando sementes para algo que sobreviveria a ele. Nos Estados Unidos, suas ideias começaram a ganhar eco, sobretudo entre intelectuais e escritores. Obras literárias passaram a incorporar conceitos freudianos em seus personagens. A psicanálise encontrou terreno fértil também nas artes. Cineastas exploravam sonhos e desejos ocultos. Pintores surrealistas mergulhavam no inconsciente como fonte criativa.
Freud tornava-se não apenas um médico, mas um ícone cultural. Mas essa ascensão era acompanhada de dores pessoais. Sua saúde começava a se deteriorar, e o câncer na boca, diagnosticado em 1923, o submetia a cirurgias frequentes e dolorosas. Ainda assim, ele continuava a escrever. Obras como O Mal-Estar na Civilização mostravam um Freud reflexivo, capaz de analisar não só a mente individual, mas também as contradições sociais. Ele afirmava que a civilização, ao impor repressões, trazia segurança, mas também infelicidade. Essa visão crítica reforçava sua fama de pensador incômodo, alguém que obrigava a humanidade a confrontar verdades desconfortáveis. Freud, nessa fase, era uma figura ambivalente, amado por uns, odiado por outros. Mas todos o reconheciam como alguém impossível de ignorar. Sua insistência em enfrentar resistências, mesmo à custa de rupturas pessoais e de dor física, mostrava a determinação de um homem que acreditava estar desvendando os segredos mais profundos da condição humana. Os últimos anos de Freud foram marcados por sofrimento, mas também por uma força de espírito impressionante. Desde a década de 1920, lutava contra um câncer na boca que lhe causava dores terríveis e exigiu mais de 30 cirurgias. Usava uma prótese para falar e comer, mas, mesmo debilitado, mantinha a disciplina intelectual. Escrevia todos os dias, recebia discípulos e não deixava de pensar sobre a condição humana. Sua mente permanecia viva, ainda que o corpo lhe traísse. Em 1938, a vida de Freud sofreu um golpe brutal. Com a anexação da Áustria pela Alemanha nazista, os judeus passaram a ser perseguidos sistematicamente. Sua biblioteca foi confiscada, sua casa vigiada e sua filha Ana chegou a ser interrogada pela Gestapo. A situação era insustentável. Aos 82 anos, Freud teve de enfrentar o exílio. Com a ajuda de amigos influentes e, sobretudo, da princesa Marie Bonaparte, conseguiu escapar de Viena. Sua partida foi um momento de dor. Deixar a cidade onde construiu sua carreira e onde havia enfrentado tantas batalhas intelectuais era como arrancar raízes profundas. Instalado em Londres, Freud encontrou um refúgio temporário. Mesmo debilitado, continuava a receber visitantes e a refletir. Sua casa se transformou em um ponto de peregrinação para médicos, escritores e admiradores que desejavam conhecer o homem que revolucionara a forma de entender a mente. Poucos meses depois, em 1939, Freud faleceu, cercado pela família. Sua morte não foi apenas o fim de uma vida, mas o início de uma eternidade intelectual. O legado de Freud atravessou fronteiras e tempos. Ele foi chamado de inventor do inconsciente e pai da psicanálise. Seus conceitos, como id, ego, superego, pulsão de morte, complexo de Édipo e interpretação dos sonhos, entraram para o vocabulário universal. Mesmo criticadas ou revisadas, suas ideias continuam sendo referência. Psicologia, literatura, cinema, filosofia e até a vida cotidiana ainda carregam a marca de Freud. Mais do que cientista, Freud se tornou um mito cultural. Sua obra nos ensinou que não somos donos absolutos de nós mesmos, que dentro de cada pessoa existe um território de sombras, desejos e contradições. Essa revelação mudou a maneira como entendemos não só o indivíduo, mas também a sociedade. Hoje, Freud continua vivo em debates, universidades e na cultura popular. Seus conceitos, às vezes distorcidos, outras vezes aprofundados, permanecem provocando reflexões. Sua coragem de olhar para o que muitos queriam esconder faz dele uma das figuras mais importantes da modernidade. Se esta história despertou em você curiosidade e inspiração, ajude a manter viva a memória de Freud e de outras mentes brilhantes. Curta este vídeo, inscreva-se e visite o nosso canal. Aqui você vai encontrar outras personalidades que, assim como Freud, mudaram o rumo da história. Um forte abraço
e nos vemos nos próximos vídeos.